Olá pessoal, meu nome é Dani Ruider e hoje eu vim contar pra vocês como eu conheci o meu marido alemão. Pra quem não sabe, né, não me acompanha, eu sou uma brasileira de Santos, né, da praia, diretamente para a Alemanha. Hoje eu moro aqui em uma vila na Alemanha. No entanto, o que muitos não sabem é que eu conheci o meu marido no Brasil 20 anos atrás e eu vou contar um pouco dessa história pra vocês. Eu conheci o meu marido, na época eu trabalhava em uma locadora de veículos e os donos da locadora de veículos, eles também tinham uma empresa, né, uma construtora. O meu marido, na época, fazia MBA aqui na Alemanha e aí ele foi com um grupo de alemães para o Brasil no intercâmbio de 15 dias, se eu não me engano, 20 dias. Eles conheceram favela, eles conheceram empresas, eles conheceram diferentes cidades, enfim, fizeram um tour assim por algumas cidades, mas no estado de São Paulo e o Rio de Janeiro. Aí, quando eles foram para Santos, quem iria recebê-los era os meus ex-chefes, né, que tinham essa construtora. E aí eles falaram para mim assim: Dani, você fala um pouquinho de inglês, não fala? Aí eu falei: sim, um pouquinho. E aí eles falaram: não tem problema. Como você também trabalha como modelo e você já fez recepção, né, de eventos e tudo mais, você não queria trabalhar com a gente, né, e ajudar a receber eles? Então você vai tirar dúvidas, tipo, se eles perguntarem onde que é o banheiro e tal. Eu falei: tudo bem, isso eu consigo responder. E entregar para eles, tipo, cadernos de anotações, caneta, enfim. Eu falei: tá bom. Então ele chamou eu e a Tati, né, uma amiga que trabalhava comigo também na locadora de veículos, para fazer isso, para ajudá-los com esse evento. Aí nós fomos, depois da apresentação, né, que eles fizeram, teve uma apresentação de capoeira e nós jantamos todo mundo junto. O meu marido gosta de falar que ele me viu primeiro, que ele me conheceu primeiro, porque ele diz que me viu, né, que me enxergou desde da palestra lá que eles tiveram, desde do comecinho lá da recepção. E eu confesso que eu não o percebi, tinha tanta gente. Bom, no dia seguinte eu fui trabalhar, quando eu cheguei na empresa, os meus chefes falaram: nossa, a Dani fez maior sucesso com os alemães. Mas não só com os homens, com as mulheres, eles falaram que eu fui simpática, que eles gostaram de mim e perguntaram se eu não podia, né, estar com eles hoje novamente, ou melhor, no dia seguinte, naquele dia novamente. E aí eu falei que tudo bem, que eu poderia, né, acompanhá-los de novo, não tinha problema. E então fui eu e minha amiga Tati novamente acompanhar os alemães e nós ganhamos, eu acho que foi nesse dia ou foi no dia seguinte, ingressos para uma festa de carnaval. Sim, eles foram pro Brasil bem numa época ali que acho que na semana seguinte seria o carnaval, e tava ali na época de carnaval. E aí nós recebemos o convite para essa festa, tanto eu quanto os alemães e minha amiga. E nós, obviamente, fomos, era uma festa super legal, num clube de frente pra praia, onde eles fechavam uma parte da praia. Eu já tinha ido vários anos e eu amava essa festa. E então nós fomos, né, pra essa festa. Tava eu e minha amiga Tati só, nós não fomos com o grupo de alemães, nós fomos sozinhas. E aí, quando a gente tava lá dançando e tal, chegou o meu marido e um amigo. E aí ele veio conversar comigo e tal, falou que eu era bonita, não sei o quê. Aí minha amiga Tati não falava nada de inglês. Eu falava um inglês bem ruim, mas ela falava nada de inglês. E aí eu falei pra ela, ele falou que eu era bonita, não sei o que e tal, mas Aí ela pegou e falou assim: ele quer ficar com você. Aí eu virei e falei assim: para. Ela: vai, fica com o alemão. Aí eu virei e falei assim: meu. Quando eu olhei, assim, meu marido, eu achava ele... A primeira impressão que eu tive era assim: meu, super nerd. Não era o meu estilo. E aí eu falei pra ela assim: nossa, ele é super nerd, nada a ver comigo. Aí ela: ai, Dani, não tem nada demais, você nunca mais vai vê-lo. E aí eu pensei: é verdade. Se eu der um beijinho nele, eu nunca mais vou vê-lo, vai ser só aqui, ele vai embora pra Alemanha e acabou. E aí a gente ficou conversando, enfim, tal, e nós ficamos. Nós nos beijamos ali, né? Eu falo ficamos, mas depende
dependendo do lugar que você está no Brasil, as gírias são diferentes. Então nós nos beijamos ali na festa. E foi muito engraçado, porque foi assim, algo que quando nós nos beijamos, eu falei, uau! Foi uma conexão incrível. E aí a gente ficou junto a noite inteira. E minha amiga ficava assim, vocês não vão se largar? Não era só um beijinho. E a gente ficou grudado a noite toda. Foi muito engraçado. E então, a festa acabou, nós fomos andando de uma cidade para outra. A festa era em São Vicente, a gente foi andando até Santos. Ele ficou no hotel, a Tati foi pra minha casa, a gente dormiu lá. No dia seguinte, eles iam para o Rio de Janeiro, ou seja, eu não iria vê-lo mais. Aí, antes dele ir à noite, ele falou, amanhã a gente tá indo pro Rio de Janeiro, vai com a gente. Eu falei, eu não posso, eu trabalho. Ele, não, vai com a gente. Eu falei, não dá, eu tenho que trabalhar e tal. Enfim, ele foi pro Rio de Janeiro e eu falei, poxa, perdi contato com ele, eu nunca mais vou vê-lo na vida. E o que aconteceu, eles foram para Paraty, eu não sei, lembro se eles foram pro Rio de Janeiro, depois para Paraty, não me lembro, mas eles estavam em Paraty. Eu dei meu telefone para ele, né? Eu falei, bom, qualquer coisa você liga se você voltar para Santos ou pra gente manter contato. E aí, quando ele tava em Paraty, ele ligou pra minha casa. Na verdade, não foi ele, o meu inglês era ruim, o inglês dele era ruim. Então, quem ligou foi uma brasileira que estava fazendo a tradução do alemão para o português como guia turística deles lá em Paraty. E aí, ela pegou e falou assim, olha, tem um alemão aqui que não para de falar de você, me deu o telefone porque ele quer falar com você e tal. Eu falei, tá, eu sei quem é. Eu falei, o Rony. Ela, o Rony. E aí ela pegou e falou assim, olha, ele tá falando que queria voltar pra Santos e ficar com você mais um dia, 2 dias, porque o pessoal vai ficar aqui em Paraty e depois eles vão pro aeroporto. Então ele ficaria com você aí em Santos e depois ele pegaria um ônibus e encontraria os amigos, né, pra voltar pra Alemanha no aeroporto. E aí eu falei, meu, que maluco! Imagina, vai deixar a turma lá e vai voltar pra Santos. Bom, obviamente eu morava com os meus pais, e aí eu perguntei pros meus pais se tinha algum tipo de problema. Falei, olha, tem um alemão que eu conheci e tal, e ele tá vindo pra Santos. Tem problema se ele dormisse aqui em casa? Ele tá vindo sozinho, super maluco. Aí meus pais falaram, não tem problema, ele pode dormir aqui na sala. Enfim, eu fui com os meus pais buscá-lo lá na rodoviária, e da rodoviária nós fomos pra cá. Foi muito, muito engraçado, porque imaginem vocês que o meu pai e a minha mãe, eles não falam absolutamente nada em inglês, muito menos em alemão. Eu também não falava nada em alemão, falava bem pouco o inglês. E aí, os meus pais queriam se comunicar com ele, principalmente o meu pai, e o meu pai falava assim, quer salada? Aí falava pra ele assim, salada! Tipo, como se ele fosse surdo. E ele não entendia absolutamente nada. Ele olhava pra minha cara, tipo, o que ele tá falando? Aí eu traduzia pra ele. Aí ele, quero. Aí daqui a pouco meu pai, quer leite? Aí ele olhava pra mim assim, meu pai, leite. Aí meu pai pegava a caixinha e mostrava leite. E aí eu falava pra ele, você quer leite? Traduzia. E ele dava risada. E eu falava pro meu pai, ele não é surdo, ele não entende português. Enfim, foi uma situação muito engraçada. A única coisa que ele entendeu foi quando meu pai perguntou se ele queria cerveja. Meu pai falou assim, você quer cerveja? Na hora ele falou, sim, quer cerveja. Aí meu pai brincou e falou, cerveja você entende, né? E aí, imagina, esses 1 dia e meio aí que ele ficou, que ele chegou em um dia, no dia seguinte ele foi embora pro aeroporto. E aí nós fomos pra praia, ele teve esse contato, né, com os meus pais, com a minha irmã. A gente caminhou pela praia, tomou água de coco, conversamos, e foi o que nós fizemos nesses 2 dias. E a parte triste foi quando nós fomos deixá-lo na rodoviária de Santos para poder pegar o ônibus para Guarulhos, pro aeroporto, né, de Guarulhos, para poder encontrar os amigos dele e voltar para a Alemanha. E aí foi aquele momento super triste, a gente chorou, obviamente, e então nós perdemos ali, né, aquele contato, né, físico. Ele foi para a Alemanha, eu fiquei no Brasil. Aí então, antes, né, na verdade, dele ir para a Alemanha, nós trocamos e-mail. Era a única coisa que a gente tinha. Ele tinha o meu telefone, nós tínhamos e-mail. Ele voltou para a Alemanha e nós mantivemos contato
via e-mail. Na época não tinha redes sociais, não tinha Facebook, Instagram, não tinha nem Orkut. Então, nós trocamos e-mail e nós continuamos, né, conversando por e-mail. Ele pedia, né, para que eu viesse aqui para Alemanha. E aí meus pais, não, imagina, você não conhece nada da família dele, nada dele, você só teve com ele esses dias aqui, enfim, a gente não sabe nada dele. E aí a gente continuava só conversando por e-mail. Ele falava que ia voltar pro Brasil para poder me ver. Ele me mandou cartão postal, cartões postais, foi mais de um. Ele me mandou CD de música, ele me mandou um CD de fotos, que eu tinha fotos minhas que eu nem vi ele tirando essas fotos. Nós mantivemos esse contato. Na época eu trabalhava como modelo também, então eu tinha acabado de entrar numa agência de modelos em São Paulo. Eles falaram que provavelmente eu iria viajar como modelo, e essa também foi uma das razões pelas quais eu falei, né, eu pensei ali, vou pra Alemanha, não conheço nada dele, acontece alguma coisa, enfim, agora eu posso realizar meu sonho de trabalhar como modelo internacional. Então também foi um dos motivos pelo qual eu não vim pra Alemanha. E realmente, nós nos conhecemos, então foi em fevereiro, a gente trocou o ano todo praticamente mensagem. Não, a gente perdeu o contato, acho que foi ali perto de agosto, mais ou menos. Porque em setembro era para eu ir para Singapura viajar como modelo. E eu cheguei a fazer um material novo de modelo, mandei para ele. Ele chegou a ver esse material e tudo. Quando de repente, um belo dia, eu fui entrar no meu e-mail e, acreditem ou não, clonaram o meu e-mail. Simplesmente pegaram a senha do meu e-mail e mudaram a senha do meu e-mail. E eu não tinha mais acesso ao meu e-mail. Normalmente, né, você tem lá uma frase, uma segunda senha. E a segunda senha era: qual é a profissão do seu avô? Eu não fazia ideia da profissão. Meu avô, por parte de mãe, eu nem conheci, mal minha mãe conhecia, ele faleceu quando minha mãe era bem pequena. E o meu avô, por parte de pai, ele não trabalhava, ele já era aposentado e a gente nunca falou sobre a profissão dele antes. Enfim, eu não fazia ideia. Então, com certeza, não fui eu. Até cheguei a perguntar pro meu pai, coloquei lá várias profissões e não consegui mais acessar o e-mail. O problema foi que ele estava em transição. Ele estava indo para uma nova empresa. E então ele não tinha como receber o meu e-mail. Não tinha como ele me mandar e-mail, melhor. Tinha, mas eu não tinha como ver o e-mail. E se eu mandasse e-mail para ele por qualquer outro e-mail, eu não chegaria mais para ele porque ele estava mudando de empresa. Então a gente perdeu totalmente o contato ali. Para mim foi super triste. Eu fiquei assim, super, super decepcionada e sem entender como que alguém pôde mudar a senha do meu e-mail. Ele achou que eu não queria mais papo com ele, que de repente eu não queria mais papo com ele. E na verdade não foi o que aconteceu. Então nós ficamos anos sem ter contato um com o outro. E então nós fomos. Não. Eu estou aqui para comparar. Quero compartilhar. Eu resolvi. Não.